Olá, o Vida Saudável está no ar e hoje a gente vai falar sobre selfies. Certamente você já tirou ou já participou de alguma selfie. Bom, essa palavra ela tem origem inglesa e é um neologismo da língua portuguesa. Isso porque a gente já utiliza tanto a palavra selfie que já incorporamos no nosso vocabulário. A base da palavra remete ao selfie, que se entendemos que significa eu. Esse autorretrato, ele invadiu, tomou conta das redes sociais. E hoje o que percebemos é uma verdadeira avalanche de eus invadindo perfis em Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Agora eu quero saber, você é parte desse fenômeno social da era moderna? E o que você acha dele, hein? Me diz o seguinte, já tirou alguma selfie você? Já. Ah, eu acho legal. Acho interessante, que é bom a gente estar, né? Tirando foto sempre, se admirando. O que você acha das selfies? Eu gosto, quando eu tinha celular eu tirava. É bom porque assim, é bonito, né? Um charme, dá mais um charme, a foto fica mais elegante. A gente, se for bonito, tá bonito. Se for feio, né? Mas o que importa é até que tirou a selfie. Selfie já. E o que você acha dessas pessoas que estão sempre tirando selfie? Bom, né? Compartilhar os momentos felizes da vida. A selfie, ela é como se fosse feita para registrar um momento que a gente tá bem, né? Não gosto. Não vejo graça. A questão de você expor sua vida nas redes sociais, às vezes, é bem negativo. Legal, é massa. Porque é bom a gente tirar uma foto do corpo todo, de cima pra baixo, sem precisar de ninguém, nem fazer pose, nem nada. Você acha que tem alguma coisa a ver com vaidade? Tem, mais ou menos isso mesmo. Muita vaidade. Quem tira exagerado, né? Hoje a gente vai tentar entender a disseminação dessa nova cultura. Afinal de contas, o ser humano sempre teve essa necessidade de ser admirado, de ser querido. E o que isso gera de positivo nas relações interpessoais, hein? Olha, o fenômeno do selfie ele tem implicações econômicas e sociais. Por isso é necessário que tenhamos um bom entendimento sobre ele. Nós conversamos com um cientista social e também com uma psicóloga. Além deles, com duas mulheres que não vivem longe dos smartphones. Isso porque, para elas, o selfie é uma ação diária e natural. Bom, o Vida Saudável está imperdível. Eu espero você logo depois do intervalo. Até já! Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. O crack vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao crack. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas. Olha, primeiramente você de casa precisa conhecer essas duas mulheres. Cada uma com interesse específico, elas tiram pelo menos um autorretrato por dia. Camila e Larissa ganham centenas de likes e acham bem natural essa exposição e o interesse coletivo pela vida privada. Larissa Borges acompanhou a evolução das redes sociais, Fotolog, ICQ, MSN e Orkut. Em cada uma delas, a maquiadora tinha um perfil social. Para ela, essa nova forma de comunicação encurta distâncias e possibilita conhecer novas pessoas. Mas com a chegada do selfie, vieram também a vaidade e a necessidade de aprovação social. Larissa, para você, assim, tirar essas fotos é apenas uma questão de vaidade para você ou envolve outras coisas aí? Tem a questão de vaidade, sim, porque quem não gosta de ter sua foto curtida, mas assim, de
mostrar o meu momento, minhas filhas crescendo, tudo isso. E qual o desejo que você tem, né, ao se expor tanto, ao tirar tantas fotos, a compartilhar, né, esses momentos? Não, na verdade eu não tenho uma pretensão de me mostrar, é a pretensão mesmo de marcar aquele momento e que os avós, eles moram longe, né, da questão de ver o crescimento das netas, nem sempre eles podem estar aqui e é isso. As fotos no perfil de Larissa mostram o cotidiano da própria vida. Sem grandes produções e fazendo registros espontâneos, a jovem conseguiu centenas de seguidores no Instagram. Despretensiosamente, ela passou a influenciar pessoas e a exposição gerou efeitos positivos. E qual seria a parte positiva de você ter tanta gente seguindo, tanta gente acompanhando sua vida? Dá para tirar alguma coisa de positivo nisso ou é apenas a questão de compartilhar momentos como você mesmo já falou para mim antes? Uma vez uma criancinha estava precisando de leite materno e como eu amamento até hoje, amamentei minha filha há 2 anos e a segunda eu pretendo amamentar, ela tem 1 ano e 10 meses. E a criança estava entre a vida e a morte e uma pessoa veio um inbox para mim, você pode doar um pouco do seu leite e tal. Então eu decidi tirar uma foto mostrando o pote com o leite e tal, falando que eu estava doando, que se alguém se comovesse, que fizesse também, ajudasse uma vida. E isso sim, muitas pessoas também compartilharam. E foi aquela comoção e a criancinha, eu acredito que esteja aí, viva, firme e forte. A blogueira Camila Costa seguiu o caminho contrário. Como sempre gostou de mostrar o próprio estilo e registrar as preferências para as amigas e familiares, ela percebeu que podia fazer disso um negócio e aproveitou o alcance das redes sociais para se expor. Camila, quando você entrou nessa de se fotografar, de se expor, qual era o seu desejo? Existia aí por trás disso tudo a questão de ter uma aprovação social? Todo mundo quer uma aprovação, eu acho, mas não por isso. Entrei porque... acho que por isso. Todo mundo quer ser um pouco aprovado, mas eu acho que a gente não pode focar só nisso, a gente tem que se aprovar primeiro, sabe? Quer dizer que se você está sendo reconhecido por outras pessoas ou que elas estão aprovando é porque você está bem, você está feliz na maioria das vezes. E quando você tenta essa aprovação, eu acho que ela tem que partir primeiro de você. Você tem que primeiro se aprovar. Mas o que essas meninas têm para conseguir a atenção e a admiração de tanta gente? Em um universo saturado de selfies, elas conseguiram se destacar. E qual o segredo, né? Visto que você assim, não tem nenhuma pretensão profissional e tem muitas curtidas e tem muita gente que acompanha a sua vida. Qual o segredo disso tudo? Porque tem muita gente que tenta, mas não é todo mundo que consegue. A questão não é você produzir aquele momento e tem gente que ajeita o cabelo, isso e... a pose perfeita, é a questão de você ser espontânea. Não ter vergonha de ser você, independente, meu cabelo tá feio, tá isso, tô com olheira, se mostrar, é a espontaneidade que faz o momento. Como é que foi o começo disso tudo? Você considera fácil? Você considera que foi fácil você hoje ter essa quantidade de seguidores que você tem? Quando você começou a se fotografar? Porque hoje a gente tem muita gente, centenas de pessoas que postam seus looks do dia, que postam suas selfies. Foi fácil para você? Cada vez está aparecendo mais gente, né? Às vezes as pessoas começam até achando que é fácil. Como eu comecei assim, porque gostava e acabam desistindo no meio do caminho porque é complicado. É difícil um pouco se destacar quando fica uma coisa mais comum, mas quando você começa a se empenhar, faz com esforço, com boa vontade, para fazer bem feito, acho que o sucesso e o destaque eles vão vindo naturalmente. Em uma das fotos publicadas no Facebook, Larissa recebeu mais de 86 mil curtidas e centenas de compartilhamentos. A imagem com as filhas circulou por toda a internet. A repercussão é motivo de orgulho para ela, mas tamanha exposição também gerou críticas negativas. E com relação às suas filhas, né? No momento que você compartilha essas fotos, também tira fotos das suas filhas, também elas são expostas. Te incomoda? Você já recebeu críticas por causa disso? Já recebi críticas, eu acho que todo mundo recebe, independente do que for, rola aquela invejinha, mas sinceramente não me incomoda não. Tinha uma pessoa que sempre me criticava, dizendo que eu queria só expor as minhas filhas, não me preocupava com o bem-estar dela, isso e aquilo, mas eu sinceramente eu não me incomodo. Já Camila se especializou em moda.
Aos 24 anos, ela é uma das blogueiras potiguares mais requisitadas para fotografar campanhas de lojas. No mês de janeiro, ela chegou a fazer 3 sessões por semana. Hoje, cerca de 10 mil pessoas acompanham o dia a dia dela e conhecem o estilo e as preferências de Camila. E o que você pretende, assim? O que você pretendia no começo e se mudou a sua visão agora, já que você já tem todo esse reconhecimento, né? Com essa exposição que você tem. Há uma pretensão com tudo isso? A exposição ela é um pouco complicada, mas tem que saber lidar e no começo eu pretendia me divertir, como eu continuo me divertindo, mas agora ficou uma coisa mais séria, né? Antes eu não pensava em receber, em ter renda com isso e eu vi que é possível. E quem é que não gosta de ganhar dinheiro ou ganhar roupas fazendo algo que você se diverte fazendo, né? Então hoje meu foco mudou um pouco, eu não faço só para me divertir, mas também tem o lado de que agora eu sinto a necessidade de fazer mais bem feito, já que é uma coisa que eu cobro, né, para que seja feita. Então ela tem que ser profissional, como as fotos, como as edições, eu tenho mais cuidado com isso hoje. E qual seria o lado ruim de toda essa exposição que você tem? O lado ruim é a própria exposição, né? Você perde um pouco da sua privacidade e as críticas elas são mais frequentes. Você se expõe às críticas. Você não pode estar se expondo só para receber elogios ou achar que as pessoas vão adorar tudo que você faz. Como uma pessoa normal, você tem seus defeitos e as pessoas vão ver esses defeitos, né? Então, o lado ruim da exposição é isso. Você tá lá para ser engolida. As duas concordam que há muita vaidade no mundo virtual. Os selfies diários de desconhecidos travam verdadeiras batalhas em busca de likes e aprovação. E agora, para terminar, eu quero que você aconselhe as pessoas que também querem seguir, que ficam tirando seus selfies ou que querem também aprovação social. O que elas devem fazer? Uma dica é ser sempre você, assim, você não tem que se preocupar muito, sabe? Você expor aquela sua vida, mas não sair do que realmente sua vida é, porque você não precisa estar controlando, você não vai precisar estar se policiando se você é realmente aquilo que você está mostrando. E aproveitar o lado bom, saber lidar com o lado negativo, porque afinal de contas, sendo emprego ou não, sendo uma profissão ou não, tudo tem um lado negativo e até jogo de cintura. Só isso, assim, empenho e jogo de cintura. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Meu compadre, me diga uma coisa, você conhece a origem da expressão bode expiatório? Conhece não? E vocês conhecem a origem da expressão enxerido sem lenço? Também não? Então, ó gente, essas duas expressões, mais Fernando Ferradura, Zé das Coisas, todos estão reunidos no programa Cafundó, todo sábado na TV Assembleia. Programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Surge agora um novo tipo de relação com esse fenômeno social da era contemporânea, em que as pessoas não mais se comunicam, apenas elas se conectam. Imagens e símbolos passam a ser mais importantes. É uma relação pós-humana, em que somos mediados por próteses como smartphones e outros equipamentos tecnológicos. Somos guiados pela aprovação social. A disseminação do selfie é a prova de que o ser humano não somente é vaidoso, como beira ao narcisismo. Estamos diante de uma nova formação cultural. Porém, segundo Alex Galeno, essa nova cultura não contribui socialmente. Culturalmente, a gente pode dizer que esse novo fenômeno, tudo isso que está acontecendo, ele vai contribuir, ele vai existir ainda para as nossas gerações futuras? Não, eu não sou tão catastrofista assim, não. Eu acho que já agregou. A juventude, a linguagem midiática de Facebook, antes era o Orkut, né? Facebook agora é o WhatsApp, daqui a pouco vai ter outra coisa, não sei qual vai ser o próximo Zap. E é interessante, né? Cada vez mais todo mundo Zap, porque exatamente o sintoma da cultura contemporânea é da pressa.
Você não quer parar para pensar e refletir sobre isso. Você quer informação urgentemente. O dispositivo, quanto mais rápido, melhor. E a juventude quer isso. Mas se isso vai ser ruim ou bom, obviamente que uma sociedade que não pensa, ela vai criar um problema culturalmente, sobretudo na área do ensino. Imagina qual é o papel do professor, por exemplo, e a disputa dele diante do Google. É muito difícil hoje na sala de aula. Então, esse professor, inclusive, ele se reconecta com os novos dispositivos e encontra um ponto de diálogo com essa nova geração de hoje e futura, ou então ele está fora do modelo. Então, é por isso que eu acho que todos nós temos que voltar para pensar uma mediação social. No passado, a exposição gerava efeitos positivos para a cultura. Os gladiadores se apresentavam em busca de admiração. Mas hoje, a superexposição do autorretrato, capitaneada pela digitalização da vida, é resumida apenas à ascensão do culto à insignificância. Professor, quem é esse novo ser humano que surge, né, com esses fenômenos, esse fenômeno do selfie, essa vontade de aparecer, de se expor? Olha, eu acho que é um ser humano que está voltado fortemente para vender imagem e consumir imagens. E eu diria que é um novo narciso contemporâneo. Isso não é bom nem ruim, ele é próprio do sintoma contemporâneo. Porque a sociedade é uma sociedade que quer consumir imagens, símbolos. Portanto, essa mercadoria tem que vir acompanhada de produção de imagens. Então, fazer selfie é dizer o seguinte: a minha imagem é importante. E tem que fazer essa pergunta: será que todos são importantes na sociedade? É óbvio que todos são humanos, mas ninguém é humano da mesma maneira. Portanto, temos que preservar a distinção social. E fazer uma distinção muito importante entre o que é público, o que é privado e o que é íntimo. Aquilo que é da ordem da intimidade, não necessariamente a sociedade tem que consumir. Tem que estar todo mundo comprando a imagem de si. Então, eu acho que esse é um problema e um paradoxo que a cultura contemporânea tem produzido. Quer dizer, uma sociedade se estrutura pelas imagens individuais, do selfie, é uma sociedade que não estrutura grupo social. Portanto, você não estrutura acontecimentos que durem, porque eles são mediados por imagens que são tiradas para não durar. Eu posso, num dia, fazer uma edição do meu perfil no Facebook. Isso, obviamente, individualmente eu posso, mas para os acontecimentos da sociedade eu não posso estar editando e mudando, né, de comportamento a qualquer momento. Então, acho que tem um paradoxo, porque é um fenômeno da sociedade contemporânea. Agora, a sociedade sempre foi assim. Você não é diferente do que diz Descartes, né, que você pensa, você existe porque você pensa, ao contrário. Na sociedade você existe porque você é visto e você é notado. Com os novos fenômenos midiáticos, com as novas tecnologias, isso se intensifica. Né, quer seja o iPhone, quer seja, enfim. Eu acho que o celular revoluciona mais isso. E as redes sociais na internet, destacadamente o Instagram e o Facebook. Quer dizer, todo mundo vende sua imagem contemporânea, quer seja quando acorda, quer seja quando está numa festa. E aí você tem que jogar isso para a sociedade e para o outro consumir. Este outro que você está dizendo, olha, você tem que me consumir independente do que eu sou, porque eu sou uma imagem. Então, se a imagem que você quer, está aqui. Né? Eu acho que isso é você cultuar o ascenso, a ascensão de uma insignificância, que é também um sintoma da sociedade atual. O cientista social também aponta os interesses econômicos que nos levaram à cultuação do eu. O selfie também é um fenômeno econômico que nos leva ao consumo de símbolos e equipamentos. E o que é que há por trás disso? Que interesses existem por trás disso? Econômicos, políticos? Olha, econômico sim, o capitalismo de consumo, eu chamaria de capitalismo de consumo emocional, né, que é próprio desse consumo de imagens, e estético. Então, tem sim um interesse econômico, sem dúvida. Né? Portanto, é um capitalismo que eu estou consumindo imagens, estou dizendo que esse é o produto que interessa. E por isso a proliferação de dispositivos. Por isso a tara do consumo para consumir o iPhone 4, 5, 6, daqui a pouco é o 7, o 8, etc. Essa noção que sempre está superado, né, do ponto de vista técnico. Então, isso é um interesse econômico, sim. A Apple, quando planeja a venda dos seus dispositivos, a Apple ou enfim, as outras indústrias, claro que elas calculam com isso. E claro que o comércio também. Agora, do ponto de vista político, eu acho, por exemplo, o criador do Facebook, esqueci agora o rapaz que criou o Facebook, Zuckerberg. Eu acho que os grandes revolucionários do século XX, né? Século XXI, perdão. Porque, veja, se ele colocou pra gente esse excesso de narcisismo, dizendo assim, olha, tá aqui uma parede para vocês expor e colocar. Por outro lado, é um espaço onde você tem, muitos vão para ali, quando não eram notados, não eram vistos. Isso é um alento, eu acho, para aqueles que nunca foram notados e precisam ser reconhecidos. No Brasil, nós temos o exemplo dos rolezinhos, que aconteceu via Facebook e via WhatsApp.
os dispositivos comunicacionais. E esse é um paradoxo. Do ponto de vista político, eu sou muito otimista em relação ao Facebook e, inclusive, ao WhatsApp. As últimas eleições no Brasil, por exemplo, o WhatsApp foi mais importante do que o Facebook, do ponto de vista das articulações, né, de mobilização em todas as candidaturas. Então, eu acho que esse é um paradoxo. Não se trata de ser ruim ou que há algo por trás. Se trata de um tipo de capitalismo, né, de consumo emocional, que tem um consumidor que quer esse tipo de produto. Agora, obviamente, aí eu talvez tenha um certo perigo futuro, que é o seguinte: se eu só medir as relações sociais a partir de dispositivos tecnológicos, quem é o outro? Né? Quem é o corpo do outro se é um corpo meramente como imagem que eu tenho no meu consumo imaginário ou visual na rede? É um corpo que não existe, né? É um corpo que é ilusório. Portanto, se eu posso substituir aquele corpo por uma máquina, não tem problema nenhum. Esse é um problema, porque eu não acredito numa sociedade onde seja mediada pela comunicação da mídia primária, que é exatamente um corpo com corpo. Né? Então, eu acho que esse é que é a contradição, que eu acho que não se resolve de curto tempo. Está todo mundo, né, como diz o Michel Serres, todo mundo como um polegarzinho, assim, todo mundo perdeu o olhar em perspectiva e todo mundo olhando para si, cada vez mais para dentro e sentindo, digamos, o comandante do seu próprio destino, o destino do outro. Porque vale aquilo que eu estou aqui no momento do WhatsApp, do Facebook, editando a mim, editando o meu grupo, e com a falsa ideia que eu estou me comunicando. Você está se conectando com várias outras pessoas. Se comunicando, eu não sei, porque comunicação pressupõe duração também. Né? O velho álbum de família da memória e da cultura não existe mais, porque eu tiro excesso de fotografias para logo deletar. Então o que é que dura disso? Se a regra é se destacar, a beleza é um dos fatores que é colocado em primeiro lugar. Se perdemos o olhar de perspectiva e nos voltamos apenas para nós mesmos, a cultuação do corpo e a busca para alcançar os padrões de beleza impostos estão sendo cada vez mais exigidos. E para terminar, assim, esse excesso de selfies, esse excesso de exposição acaba também instigando essa questão da pessoa querer se vestir bem, querer ter um corpo perfeito, alcançar os padrões de beleza que são impostos, né, pela sociedade. Isso também acaba prejudicando as pessoas por essa exigência ser cada vez maior? Acho que sim, porque todo mundo virou celebridade, né? Assim, antigamente a gente tinha assim, as distinções, celebridade da televisão, celebridade, artista assim. Hoje todo mundo editando suas imagens, então todo mundo quer ser célebre. Né? Obviamente que nem todas as imagens vendem tanto, outras vendem muito mais. Eu acho que essa é a falsa ilusão da identidade. Eu consumo identidade que não existe e uma ilusão de mim mesmo. Então eu acho que esse é um problema, né? Porque como é que eu sou celebridade se eu nunca fui reconhecido? Eu não estou no mundo do consumo, da moda em particular. Né? Então essa é uma falsa ilusão que o capitalismo faz que você acredite. Eu sou importante, sou lindo. Eu posso fazer meu próprio Photoshop, minha própria edição. Isso é uma ilusão contemporânea, não tenho dúvida disso. Né? Porque nem todos são bonitos, nem todos são belos. Agora a vaidade pode estar proliferada. Mas há uma distinção, inclusive, no plano da beleza, que os corpos também não são iguais. No nosso último bloco, você vai ter a visão de uma psicóloga sobre esse tema. Até já! As ínguas, febre frequente e a perda progressiva de peso também são alguns sinais de alerta para o câncer. Cuide com carinho da sua criança. Fique atento a estes sinais e leve o seu filho ao pediatra para maiores detalhes. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Conheça a APAE de sua cidade. Uma vez que estamos nos voltando cada vez mais para dentro de nós mesmos,
Quais seriam então as consequências emocionais e psicológicas disso, hein? Bom, gerar esse interesse coletivo nem sempre é possível. Então, o que se faz quando se vive à margem dessa aprovação social? Uma tentativa incansável de ser admirado e de ser notado. Quando essa busca pela aceitação social torna-se um padrão de comportamento, é preciso atenção. A construção de uma falsa autoimagem pode levar o indivíduo à frustração. Como é que a psicologia ela consegue explicar essa necessidade de autopromoção, essa necessidade de aprovação, né? Que as pessoas têm tanto? Porque nem sempre elas conseguem alcançar. E o que isso gera? A pessoa que tenta, mas não consegue. Porque nem sempre é positivo, né? Essa questão de estar se expondo nas redes sociais. Sim, na verdade é negativo, não é? Na medida em que você utiliza o parâmetro do outro para estar feliz, para estar bem, para sentir-se bem, você perde a medida do que de fato lhe dá satisfação, lhe dá realização, isso em todas as esferas da vida. Não é? Então, na medida em que eu dou ao outro o poder de me autoavaliar na perspectiva de que se eu sou querido, de que se eu sou amado, se eu sou bonito, se eu sou jovem, então tudo isso traz consequências negativas na medida em que você atribui ao outro um valor, uma apreciação, que é importante, a apreciação alheia, mas essa apreciação ela também precisa estar em você. Não é? Então, na verdade, é o que a gente chama uma carência de afeto, na verdade é um preenchimento de afeto, não é? E que a gente não vai encontrar no outro. Isso precisa ser compreendido, enfim, entendido de uma forma intrínseca. Além da questão da aceitação, surge ainda um novo problema, quando nos tornamos competitivos no cenário virtual. Há uma obsessão por conquistar seguidores e amigos. Cria-se também um hábito compulsivo pelas postagens nas redes sociais. Helena, essa necessidade de aprovação, de ser querido, de ser admirado, assim, sempre existiu nas gerações antigas. Mas o que é que muda, né, com o advento aí da tecnologia e com essa disseminação das redes sociais? Na perspectiva, não é, da psicologia, não só da psicologia, mas da sociologia, o que a gente percebe é um movimento, uma cultura narcisista, não é? O que o Christopher Lutt vem trazer, né, esse conceito de cultura narcisista, onde as mídias sociais é um ambiente um tanto propício, não é, para o desenvolvimento desse comportamento. E o que vem a ser isso? Ou seja, o comportamento mais narcisista ele está pautado em duas características clássicas, que é estar centrado em si mesmo e, segundo, a busca da valorização, a busca da aprovação do outro o tempo inteiro. Ou seja, eu não tenho mais a medida do que eu gosto, mas é o que o outro gosta e o que eu entendo como necessário para que os outros me amem, não é? Então isso tem características negativas, né? Nas relações, elas se tornam de fato relações artificiais em função dessa necessidade da aprovação do outro o tempo inteiro. Então é a cultura do narcisismo tão marcadamente. Segundo a psicóloga, esse novo padrão comportamental é resultado não apenas do crescimento das redes sociais. Para Maria Helena, isso também pode ser explicado por uma crescente necessidade de atenção do indivíduo. A falta de afeto, ainda na infância, pode agravar tal situação. Então, o que é por trás de tudo isso? Por que existe tamanha necessidade de aprovação? Será que a gente conseguiria, mapear para saber exatamente quando começou, quando o ser humano teve tanta necessidade esse exibicionismo? Na verdade, o próprio comportamento humano, não é? Freud vem dizer que o ser humano ele busca, ao final das contas, o amor do outro, o afeto do outro e a aprovação. Agora, o que vem diferenciar em que medida a sociedade se encontra no outro ou só em si mesmo, né? A questão do narcisismo é o equilíbrio, não é? Então não é que as sociedades antigas não houvesse, mas a gente sabe que a revolução tecnológica favoreceu o desenvolvimento dessa cultura narcísica. As consequências negativas desse comportamento virtual são relações reais mais egoístas. Perde-se a ligação com o outro quando queremos apenas ficar em evidência.
e relacionamentos frágeis são criados, como explica Maria Helena. Você falou que as relações interpessoais elas acabam ficando artificiais, frágeis, né? Dá para a gente tentar minimizar os impactos disso? O que se dá para fazer hoje, visto que as pessoas se comunicam, se conectam por meio das redes sociais? Na verdade, as redes sociais, naturalmente, elas não vão produzir relações artificiais. Na verdade, as mídias elas podem vir a ser um excelente instrumento de encontro. Agora, a grande pergunta é, a mídia social ela é um instrumento de encontro na minha vida ou é um instrumento para autopromoção? Essa é a grande questão. Então, como é que eu vou, então, me autoavaliar até que ponto eu sou aquela pessoa narcisista, não é, que me promovo o tempo inteiro, quais são as características, ou seja, até onde aquilo está me preenchendo, até onde eu estou realizando negativamente as minhas relações. Eu vou sair do virtual e viver intensamente essas relações de forma saudável, ou eu criei uma second life, né? Ou seja, a ideia de uma segunda vida, de uma segunda pessoa, onde eu me idealizo e não vivencio quem de fato eu sou. O Vida Saudável de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Não esquece, próxima semana tem mais. Até lá. Tchau.